Bora lá. Vamos lá. Antigamente, não existia motogrupo, era só motoclube. E eles consideravam que para você nascer, você tinha que nascer primeiro como um motogrupo, sem ser oficial como motoclube. E tinha mais, você tinha que ter apadrinhado por alguém. Então, no começo era uma hierarquia ou era uma evolução, uma linha do tempo. Começava como motogrupo e no segundo momento passava-se para o motoclube. Motoclube, certo? E para isso você já tinha que ser apadrinhado por algum motoclube. Certo? Então, inclusive, por exemplo, como a história vem lá de fora, né? Naquela época, um motoclube de um bairro, ele jamais entrava num bairro de outro. Certo? Existe também um filme chamado Hochelaga. Mas o que? Tinha confusões? Era como se fossem duas gangues? Não só confusões. O Hochelaga até conta. O nome você vai logo tirar. É Hochelaga Gangues Sangrentas. Porque eles eram considerados motogangues. E eles tinham uma coisa. Se ele era do bairro X, para ele passar pelo bairro vizinho, ele tinha que pedir autorização ao motoclube daquele bairro. Porque se ele passasse de moto com colete, a moto era tomada e o colete era tomado e rasgado. Quer dizer, então, era um território, né? O motoclube do bairro, ele tinha, aquele território era dele. Só se podia passar um outro motoclube só poderia passar ou transitar se tivesse autorização. Exatamente. Ou o cara tinha que passar sem jaqueta, só com a moto, mas sem nenhuma identificação. Né? Disfarçado. Quer dizer, então naquela época foi dessa forma. E o motogrupo veio daí. Hoje não. Hoje nós temos o motogrupo, o próprio Anônimos é um motogrupo já respeitado, com longa estrada. Quer dizer, então, hoje tem motogrupos que optaram por continuar com o termo motogrupo. Com a formação todo o perfil de motogrupo, sem ter a necessidade de padrinho ou de passar para uma outra fase. Motoclube, no caso. Exatamente. Então, hoje existem alguns motogrupos dessa forma. É uma evolução, né, do que era e do que hoje acontece. Acontece também com o tribo dos Gaditas? Gaditas May Anderson pertence ao tribo dos Gaditas, motogrupo também, né? Isso. E hoje os motoclubes, motogrupos, né, são muito mais ligados à irmandade do que essas próprias gangues, né, que existiam antigamente, essas confusões. Sem dúvida. Motogangues, né? Essas confusões que existiam antigamente. Hoje quase você não vê mais, pelo menos aqui, essas confusões entre motoclubes, motogrupos, enfim. E é exatamente isso. E a confraria? A confraria é exatamente... Não, pois não. Perdão. Falamos de motogrupo. E o motoclube, antes da confraria? Certo. O motoclube já é exatamente um clube consagrado, com mais de 5 integrantes, de 6 em diante, onde ele tem todo um estatuto, toda uma hierarquia, certo? Então tem o presidente, vice-presidente, capitão de estrada, que mais à frente a gente vai tocar nisso para não falar agora e voltar lá na frente. Então ele tem todo já um histórico dentro do motociclismo, do motoclubismo. Vale dizer que de uns tempos para cá, essa realidade também acontece no motogrupo, né? Com certeza, é por isso que eu disse, hoje... né? Hoje, com o passar da história e da evolução, hoje tanto o motogrupo quanto o motoclube possuem estatuto, regimento, diretoria de acordo com o perfil de cada um e com as necessidades, né, correspondendo à demanda de cada um, não é isso? Exatamente. Certo? E a confraria é uma coisa mais abrangente. A confraria, por exemplo, o próprio Caveira é uma confraria, Caveiras Confraria, e nós temos alguns presidentes de outros clubes que fazem parte da confraria. É uma irmandade dentro do motoclubismo. Entendeu? Ela é um pouco mais abrangente do que o próprio motoclube. Então, na confraria, os integrantes podem ser de outros motoclubes ou outros motogrupos. Como você também bem disse, depende muito do estatuto, do tipo de confraria. Certo? Mas, no caso, pode vir a ter dessa forma. No caso, os Caveiras são dessa forma. Outro detalhe, é necessário que o motoclube tenha CNPJ? Porque o motogrupo não. O motogrupo não há necessidade, né? Se quiser, mas se quiser pode ter, né? E nenhum dos dois tem a necessidade. É uma opção. Só se quiser. Tá. Entendeu? Todos os dois são opção. O que eu sempre falo que é bom, pelo menos, registrar a marca, não é? Importante. Registrar a marca do motoclube, do motogrupo. Para evitar algum sabidão, né? Exatamente. Então pronto, ficou muito claro. Motogrupo e motoclubes hoje, eles são duas personalidades, duas personas, né, que vêm atender a necessidade de cada grupo. O motogrupo, ele tem seu regimento, seu estatuto, tem sua diretoria, não necessariamente precisa evoluir para o motoclube. Não precisa de CNPJ, né, nem para funcionar. Se a pessoa quiser colocar, porque vai querer, digamos, abrir uma conta, aí, por causa da receita que alguns clubes têm, a parte de manutenção.
Isso é um outro caso. Aí vai querer ter uma sede, quer colocar em nome do motoclube. Então, Pronto. aí é uma necessidade. E motoclube da mesma forma. Exatamente. Bacana, gostei. Beleza. Essa é a história hoje que se pega. Falando em história, nós vamos falar sobre o primeiro clube a existir. O primeiro clube a existir reconhecido pela AMA, Associação Internacional de Motociclismo, se chama Motormaids, que ainda hoje existe. Criada pela Dorothy. Certo? A Dorothy morreu há uns 6 anos atrás, 8 anos atrás, aos 81 anos de idade. E ainda praticava, ainda andava de moto. Uma mulher completamente irreverente, Aliás, hein? minto. Ela andou de moto até 81 anos, certo? O médico proibiu ela de andar de moto, por causa da idade, e com mais isso, ela durou só mais um ano. Ela durou 81 anos praticamente andando de moto, porque ela brincava dizendo que nasceu numa moto. Literalmente, porque o pai dela era o maior fabricante de sidecar. Sidecar, para quem não sabe, é aquele carrinho acoplado à moto. Acoplado. Acoplado à moto. Acoplado. Isso. A língua embaralhou. Tá valendo. Aí, e ele era o maior fabricante disso. Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E, no entanto, ela quando foi, a mãe dela foi ter ela, ele saiu de casa pro hospital com ela no sidecar. A mãe. Quase não chega no hospital, ela quase nasce dentro do sidecar. Seria a Glória, né? Hein? E aí, por isso ela brincava dizendo que ela tinha nascido praticamente, e ela acompanhou desde criança o pai dela montando. Tava no sangue dela, hein? Tanto que quando ela montou o clube feminino, o Motormaids, ela começou com 50 integrantes. 50? 50. Ela saiu pela cidade, pelos estados vizinhos, convidando só mulheres motociclistas. Hoje são 1.500. Olha aí. Espalhada no mundo inteiro. Por incrível que pareça, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Certo? Quer dizer, então você vê a quantidade de mulheres motociclistas no mundo afora. E dá licença, hein? Nós começamos primeiro, desculpa aí. Aí vamos lá. No Brasil... É a história, né? No Brasil, não é reconhecido pela AMA. No Brasil, existe um motoclube que alega ser de antes. Motormaids foi de 32. No Brasil, tem um clube que alega ser de 27. Mas não conseguiu comprovar perante a AMA, então a AMA não o reconhece. Certo. Mas no Rio de Janeiro existia um Touring Motoclube. Sim, é verdade. Que era Touring Motoclube. Isso mesmo. Ali, por coincidência, na Rua Ceará, no Rio de Janeiro. Certo? Mas esse era só de homens. Só de homens. Só de homens. Naquela época, porque como é que foi a história do motociclismo, do motoclubismo no Brasil? Depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos foram embora e deixaram muita estrutura, jipe, moto, detonado, faltando peça, espalhado pelo Brasil, que mesmo no PC, né, no famoso bairro aqui de Fortaleza, PC, que exatamente significa em inglês posto de comando, lá no PC, que era o quartel deles, foram deixadas muitas motos. Inclusive eu conheci uma pessoa que a gente conversando, ele disse que o pai dele pegou dessas motos, que ele era militar, levou para casa, ajeitou e rodava pro quartel, voltava com a moto. Várias Harley Davidson naquela época era usado mais a Harley Davidson em relação à guerra, embora já existisse a Índia, que a Índia é anterior à Harley. É verdade. A Harley é de 1904, a Índia é de 1901. Então já existia, mas a grande boom, digamos assim, a grande explosão da Harley Davidson foi exatamente a Segunda Guerra, que ela é quem fabricava para todas as forças americanas as motos. Então aqui era deixado. E daí o pessoal começava a rodar. Tanto que, para incrível que pareça, o primeiro, vamos dizer aqui, roupa, vestimenta do motociclista, nem era colete e nem jaqueta. Era um macacão de piloto, que exatamente vestia como se fosse, ou na hora que ia passear de moto, vestia como se fosse hoje o que a gente usa como colete. Interessante, né? Legal. É uma história bem interessante em relação a isso. Então, Touring Clube do Brasil... 1927. O primeiro clube do Brasil só de pilotos, só de motociclistas, né? Homens, mas não reconhecido pela AMA. Isso. E nos Estados Unidos? A Motormaids, 1932. Reconhecidamente, né? A história fala que foi o primeiro motoclube. E o primeiro motoclube nacional, qual foi? Não, de nacional eu não tenho. Nacional não tem. Mas nós tivemos um aqui em Fortaleza, no Ceará. Aqui daqui? De mulher? Não, aqui de mulher, aqui em relação à mulher, nós tivemos o Capacetes e Batons. Foi o primeiro motoclube de mulheres. Foi o motoclube feminino aqui, Capacetes e Batons, que era a Virgínia, a Ilane e a Iane, e a Érica.
A Érica, eu não sei o que fim levou. A Iane era uma professora, faleceu. A Ilane, a irmã dela, mora em Aracati, trabalha lá. E a Virgínia ainda mora aqui em Fortaleza, ainda rodam. Não mais em eventos, essas coisas todas, mas ainda rodam aí de moto. Dão umas voltinhas por aí, Não, né? ainda dão umas voltas por aí. E a gente vai ter a oportunidade de entrevistar a Virgínia, né? Vamos, Aqui. a Ilane até disse que talvez se estivesse por aqui, viria também. Então pronto, um encontro marcado já. E aí, continuando a nossa história, nós vamos a uma coisa interessante. A história de 1%. Muita gente diz, 1% significa que é 1% tradicional. Não tem nada a ver com isso. Certo? De onde é que vem essa história, hein? Como tudo começou, Benevides? Pronto. Em 1947, em Holliston, existia uma cidadezinha dos Estados Unidos, onde existia uma competição, essas competições que eu acabei de falar, que os clubes competiam. Nessa época, tinha pessoas que iam de moto para lá, a cidade lotava, não tinha espaço para ninguém, o pessoal dormia pelo chão. E existe a história de que foi tirada uma foto, era um jornalista americano, onde um piloto, um motociclista, estava embriagado, cheio de cerveja ao lado, com a garrafa de cerveja na mão. E eles fizeram algumas certas arruaças, passaram com moto em cima de calçada, por cima perto, entrando nos bares adentro com moto. Enfim, foi realmente complicado. E a imprensa americana taxou todo motociclista de vagabundo. A AMA foi para dar uma entrevista e ela disse, não, 99%, até porque como era competição, ela era a responsável, ela disse, não, 99% dos motoclubes são compostos por pessoas do bem, advogados, empresários, políticos. Gente direita. Gente direita. Decente. Apenas 1% é que é os bandidos. E aí houveram clubes na época que se intitularam com esse 1%. Se identificaram. Se identificaram. E pegaram para si a tarjeta de 1%. Então, são os que não respeitam. Não respeitam, vivem à margem da lei. Uhum. Se você olhar nos Estados Unidos, você tem gente rodando com colete escrito 1%, que é o diamante. Vocês devem ter visto aí, o Maianço colocou a foto, Maianço? Do anel. Pronto. Do anel, né? Que é exatamente a identificação do diamante 1%. E você tem clubes lá que é intitulado 99%. Que esses clubes 99% são compostos por militares, policiais federais, entendeu? Toda uma gama da parte da lei. Já que eles dizem que 1% é a margem da lei, o pessoal puxou, os outros clubes que criaram, puxaram os 99% para o pessoal que é da lei. Uhum. Certo? Então. E aqui no Brasil tem quem use 1%? Tem. Tem alguns clubes aqui que usam 1%. Entendeu? Enfim. Mas não são 1%, mas não são fora da lei, como era lá nos Estados Unidos, né? Como é lá, eu não acredito não. Até porque como é lá, a barra é pesada. Uhum. Certo? Lá é confusão, lá você, como eu falei, aquela história. Então um clube lá é rival do outro e se encontrar num local é confusão certeira. Tá? Então é bem mais pesado do que aqui. Aqui ainda tem confusão entre clubes. Aqui tem uma, no Brasil tem uma, que chamam de facção também, né? De quando o motogrupo vai para outro estado, vai para outra cidade, vai para o país. Antigamente né? chamava de facção, mas por causa da história da facção dos bandidos, né? O pessoal agora bota subsede. Subsede, exatamente. É uma mas espécie andava de por filial, aqueles né? Hells Angels também andava. Tem no Brasil? Tem no Brasil. Tem no Brasil, né? É dos Estados Unidos. É dos Estados Unidos, esse é 1%? Os Hells Angels foi de 1947 que foram criados. São 1% eles? São 1%. 1%. Inclusive, vou mostrar, já que está falando aqui no livro, Motoclubismo, a arte do motociclismo, você encontra os 10 motoclubes citados pelo FBI, que são considerados mais perigosos, certo? Lá na região de lá. Uhum. Aí neles tem os Hells Angels, tem os Warriors, tem vários deles. E esse livro a gente encontra onde, Benevides? Aí, hoje em dia tá só comigo. Antes eu deixei com o pessoal para venda, mas aí infelizmente, quando eu ia olhar, o cara não tava divulgando, ou então eu tive livro que eu perdi, porque o cara deixou no canto, mofou. Então, alguém tiver interesse, é só me ligar, 99661 6860. Motoclubismo, a arte do motociclismo. Olha, escrito pelo Carlos Benevides. E aqui também tem muito da história. Vale a pena conferir. Qual é o número? 99661 6860, prefixo 85, Fortaleza, Ceará. E nele você tem isso, os 10 clubes que são considerados pelo FBI os mais perigosos. Ok. Por aí você vê que uma história do 1% lá fora
é complicada. Pesada, né? Bem pesada. Verdade. E a gente continuando aqui, vamos lá. Aí nós vamos falar sobre as divisões do colete. O que é que significa PP, próspero ou pretenso, certo? São a nomenclatura usada. E meio escudo e escudo fechado. Baiano, você tá botando a solta, irmão? Vou botar PP agora. Pronto, PP, certo? É o início. Eu geralmente digo uma coisa. Quando você vai começar com o clube, antes de você querer ser, ei, Chico, eu quero ser PP do clube, quero ser amigo do clube. Porque com essa parte do amigo do clube, você vai andar, você vai conviver, você vai ver se aquele clube é o ideal para você, se você é a pessoa certa para o clube, tá? Tudo isso é um namoro, é um casamento. Isso, é um namoro casamento. Que tem que virar noivado para virar casamento. E vice-versa, né? Exatamente. Então você começa como amigo do clube. Chegou no ponto que você disse, não, agora eu tenho interesse. Chega presidente, eu teria interesse. Se o clube também tiver, beleza. Então você passa a ser o PP. Ou pretenso ou próspero. Um dos 3 termos é chamado. Aí ele recebe o colete. Recebe o colete numa cerimônia. Com a isso. Numa cerimônia com toda importância que esse momento exige, né? E merece. Toda a liturgia que cada clube tem, pronto, cada clube tem cada a sua define, liturgia. Exatamente. E aí ele recebe a flâmula. Isso. Nessa flâmula tem PP ou próspero, né? Próspero ou pretenso. Ou pretenso. Um dos 3 termos. Depende Você usa muito o próspero, né? Isso. Usa-se mais o próspero. Exatamente. Prospecto, até prospecto também, o pessoal chama. Pronto. Entendeu? A seguir, então... Aí, após isso, nós vamos para o meu escudo. Que aí ele deixa essa flâmula de cima, certo? Ele entrega e ele passa a ter a flâmula de cima com o nome do clube e embaixo ou o estado ou o país. Isso nas costas do colete. Nas costas do colete. Depois de um tempo, de um processo que quem define é o próprio motogrupo ou motoclube. E a própria pessoa, o motociclista. Por quê? Existem situações aqui de alguns clubes que o cara até se chateou e saiu do clube, porque passou 2 anos, não foi, mudou, não saiu de próximo para meu escudo, e um outro que entrou com 3, 4 meses estava sendo promovido. Aí o cara se chateou, disse, mas porque o outro demonstrou o interesse, demonstrou a participação, o compromisso, a irmandade, que o outro de 2 anos não demonstrou. Estava acomodado, né? Achando que ia receber o colete. Que ia ser com o tempo e iam dizer, não, pronto, agora tu já tá cansado de ser próximo, vai passar para ser meu escudo. E não é assim. Não é assim. Tem que ter o compromisso. Verdade. Certo? Então isso aí, o tempo não se define por 2, 3 meses, não se define por isso. Define pela participação do integrante e a decisão da diretoria ou do presidente. Agora, Benevides, hoje em dia existe toda essa regra, essa cultura aí que você está falando do coletamento, né? Coletamento mesmo, Claudinho? Não? Né? Sim. Né? Coletamento. Creio que sim, né? A expressão. E existe toda essa formalidade, mas hoje em dia, assim, não que banalizou. Eu não, porque eu estou falando aqui que pessoas podem pensar que banalizou, mas na minha opinião, não. Hoje você pode fazer suas próprias regras. Os motoclubes podem fazer suas próprias regras. Mas sempre assim. Não, mas, por exemplo... Eu estou entendendo o que ele quer dizer. Ele está dizendo que a criação hoje está muito pulverizada. Não seguir todo esse tempo para coletar alguém, né, um cara que querer entrar. De repente eu posso botar, rapaz, Benevides, tu entra no meu clube, tá aqui já o teu colete. Acontece. Pode acontecer até isso. De clubes grandes. Pois é. Sim, Eu já te conheço, tu é meu amigo e tal, entra aí já fica com o colete. Acontece isso, né? Acontece também. Mas eu acho que não é errado também, não. Depende, eu acredito que seja. Na minha opinião, eu acho que sim. Aí vai da necessidade, do perfil, né? Agora, a gente não pode amar quem a gente não conhece. Sim, né? Isso é verdade. Acredito que tudo parte do ponto em que é preciso um tempo mínimo, né? Sim, minha opinião, para que você conheça, vivencie. E não é só você conhecer, os outros integrantes têm que conhecer também. Isso, exatamente. Porque... Não adianta dizer assim, Silvio, tu é meu amigo de infância. Recentemente, né? Então tu vem agora pro clube, porque eu te conheço há muito tempo, porque eu te conheço. Mas a Cláudia não conhece, o Maestro não conhece, a Carolina não conhece. Mas olha, acho que depende muito, né? Tem gente que passa um tempo, como esse outro cara aí que você citou agora, passou um tempão, não entrou no perfil do clube. Pois é. Né? E tem pessoas que com bem menos tempo, com certeza, elas têm uma responsabilidade maior. Mas tem que ter essa paquera e esse namoro. Beleza, agora o que eu acho que é fundamental? Uma coisa, a pessoa tem que ter o espírito de grupo, tá certo? Tem que gostar de grupo, tem que gostar de assumir compromissos, tudo isso aí, porque motoclube e motogrupo tem seus compromissos, né? Tem suas regras,
Tem uns que são umas regras mais realmente bem mais, que a gente chama assim, mais de militarismo. Mais rígidas. E outras são mais brandas, né? Mais tranquilas. Mas a pessoa tem que ter aquele compromisso. Não adianta estar num motoclube, motogrupo, se o cara não aparece numa reunião, nas reuniões, se o cara não aparece para um passeio, se o cara não aparece para se confraternizar, numa ação social, não aparece. Tá entendendo? Na minha opinião, não adianta com certeza ser desse jeito. Né? Tem que estar junto do grupo. Não é obrigado, porque cada um tem seus compromissos, tem sua vida, né? Sua vida particular de trabalho, familiar, enfim. Não são todas as vezes que você vai poder estar naquele local. Né? Mas se você faz parte do grupo, você pelo menos tem interesse em participar. Tem que ter aquele interesse de participar. Né? Eu teria vergonha, Silvio, teria vergonha de participar de um grupo, tá certo? Em que eu fosse relaxado. Eu nem entrava nesse grupo. Ou não pudesse corresponder ou participar, que é o que você quer dizer, né? Chegar junto, como diz o outro, na vivência, na realidade do grupo ou do clube, não é isso? Exatamente, eu nem entrava. Eu costumo dizer, e esse pensamento não é meu... Só um minutinho, Claudinho. E isso vale para grupos de moto, grupos religiosos, grupos de futebol, grupos do carteado, grupos de todos os tipos de grupos que existem. Né? Não é só... Estou falando aqui... Em todo sentido, não tô falando a nossa praia, mas que generaliza para todos. Exatamente. Porque, isso mesmo que eu ia falar, porque o homem, ele é um ser social. E ele procura as suas tribos, né? Exatamente. Nos seus gostos, nas suas identificações. E com o motociclismo ou o motoclubismo, já que estamos falando de clubes e de grupos, aí é que não é diferente. Aí é que essa realidade, ela se faz presente. Então, eu costumo dizer, essa fala não é minha... é que é como calçar um par de luvas. Quando você calça um par de luvas e ela é perfeito seu tamanho, você pode fazer todos os movimentos, né? Você continua ágil, você continua senhor de si, você continua no domínio da situação, mas existe algo que está te protegendo, algo que está permitindo que você ande com segurança, que você viva com segurança, enfim. É a mesma coisa no motoclube ou motogrupo. Quando você entra, é como se você calçasse um par de luvas. Não pode estar apertado e não pode estar frouxo, sob pena de uma dessas situações incorrerem em risco, né, em qualquer coisa que não seja exatamente alegria, compromisso, irmandade, solidariedade. Quando você gosta de uma coisa e que você se identifica e você vai... Nossa, seus olhos brilham, né? As borboletas no estômago. Rapaz, eu vou pra lá, hoje eu vou e eu sou feliz. É assim que acredito que precisa funcionar. E um detalhe, Claudinha, muita gente tem uma distorção em relação a dizer assim, mas motociclismo não é liberdade, não é estar livre. Motociclismo é isso. Com certeza. Mas o motoclubismo, além de ter isso, como motoclubista, eu posso pegar minha moto e não precisa rodar com o clube. Eu posso pegar minha moto e fazer minha viagem com o meu colete. Exatamente. Além disso, mas aí eu tenho uma coisa a mais, é o compromisso. Então o pessoal confunde, mas eu não gosto de clube que é cheio de regras. Tudo na vida tem que ter regras, senão é anarquia. É sim. Mesmo o motociclista independente, na liberdade, ele tem regras a seguir. Com certeza. Ele mesmo cria suas próprias regras. Ele mesmo se impõe as regras. E eu acho que esse aí é que tem que ter regras mesmo. Mas então não tem essa situação, tá certo ou tá errado? Se você não quer seguir uma regra de um clube, de uma coisa generalizada, você tá certíssimo em ser só um motociclista. Certo? Agora, Silvinho, passa o copo aí pra Carol. Pega aí, Carol. Agora, se você quer se identificar com o motoclubismo, aí logicamente, dependendo do clube, ele vai ter as suas regras. Todo clube tem as suas normativas, tem os seus estatutos. Então não tem como fugir disso. Ou você é motociclista sozinho, ou como motoclubista você vai estar nisso. E aí voltando a falar sobre o meu escudo, né, que significa isso, e o escudo fechado, quando você recebe, além do nome do clube em cima e do estado do país embaixo, recebe a logomarca do clube, né, do brasão, tá? Eu digo logomarca porque quem não vai entender. O brasão do clube. Então ali ele fechou o escudo, ele passa a ser um escudo completo. Ele é um integrante com todas as prerrogativas, né? E todas as obrigações. Direitos e deveres. E deveres. Entendeu? Mas assim, no geral é muito bom você participar de um motoclube, de um motogrupo, viu? É muito bom. Com certeza. Você se sente mais seguro, você se sente
junto de amigos, de pessoas que estão ali do seu lado, né? Você nunca está só, né? Diferente do motociclista independente, aquele que roda só, né? Às vezes o cara, eu gosto como você falou, gosto da minha liberdade, gosto de andar sozinho. Eu tenho certeza que lá no fundinho o cara às vezes se sente sozinho na estrada, passar por um perrengue lá, uma situação. Você diz tudo, uma viagem que você passa por uma situação. E outra coisa, quando você tá, a gente já falou isso aqui, acho que em outra oportunidade, quando você tá com o colete do seu motoclube, motogrupo, tiver um problema na estrada, o motociclista que passa lá, de outro motoclube, vai parar na hora. Você tá lá sem nada, o cara olha assim, pode até bater o sentimento dele de irmandade do coletado, né? Do cara do motoclube. E parar, pô, eu vou ajudar esse cara aqui. Mas sei lá o que é, né? Não sei. Aí fica, é um critério que a pessoa vai decidir na hora. Já com os dois de colete, quem tá no prego e quem tá passando, o cara nem pensa, já para. E eu vou dizer uma situação que eu passei aqui. Pois é. A micareta de Russa Sulia, foi minha durante 11 anos, minha e da minha sócia, Angelina, e nós que fazíamos a micareta lá em Russas. E geralmente todo ano eu ia várias vezes lá para conversar com o prefeito, na época o prefeito Weber, que hoje é secretário da cidade, secretário executivo da Secretaria das Cidades, e numa dessas idas eu estava saindo de Fortaleza, ali perto do posto da BR, passou o Anderson, na época em 2001, eu era dos Selvagens, a micareta foi minha de 97 a 2007, e aí o Anderson passou e disse, tu tá indo pra onde? Aí eu disse, não, eu vou a Russas conversar com o prefeito sobre a micareta. Ele, mas não vou fazer nada hoje, eu tô de folga hoje, eu vou contigo. Aí seguimos, fomos abastecer, a gente abastecendo, passou o irmão dele, o Léo. Você estava de moto? Tô de moto, de colete. Aí passou o Léo, reconheceu pelo que o colete, deu a volta, e aí, estão abastecendo, vão pra onde? Eu digo, rapaz, vou em Russas conversar com o prefeito. Rapaz, eu vou também. E nós saímos, as 3 motos, fomos em Russas, passamos o dia lá, almoçamos lá, conversamos com o que tinha que conversar e voltei. Eles foram só pelo passeio. Então isso todos é uma igualdade. Todos de colete. Isso é um motoclubismo. Se você tivesse lá sem colete, o cara tinha olhado assim, tinha passado, tinha nem te reconhecido, talvez. Mas nós vamos já antecipar, já vai preparando aí o do vídeo, tá? Que eu vou falar alguma coisa aqui, mas já a gente bota ele. E só pra... Que é exatamente sobre esse tema Benevides, então assim, o que nós falamos, acho que no primeiro podcast, é exatamente a importância do colete, né? Se vou repetir, todo motociclista soubesse a importância do colete, ele iria usar o colete, né? Sempre que ele pudesse, ele ia usar o colete. Até passar para ir na padaria. Por exemplo, tem um membro do Anônimos, o Marcos, estava conversando com ele, ele falou, rapaz, até para ir na padaria eu vou de colete. Disse que a mulher, rapaz, vai de colete, vou de colete. Então assim, cada um, né, tem o seu critério de avaliar como deve usar o seu colete. Mas eu sou daquele que prefiro que o motociclista, o motoclubista, ele use o colete sempre. Sempre mesmo, porque um dia que ele cair na real, saber da importância do colete, ele nunca mais vai deixar de usar o colete. Nunca mais. Já nós vamos voltar nisso aí. É verdade. E só pra gente terminar sobre esse detalhe do colete, o colete, ele segue todo esse trâmite, né, para você ser coletado. E como ele é uma carteira, né, uma carteira de identidade, um registro do motociclista, na frente do colete sempre vem o brasão do seu clube, do seu grupo, ou se você é motociclista independente, algo que você queira criar, ou não, esse local pode estar vago, aqui normalmente do lado esquerdo, acima do peito. Embaixo vem o seu nome e seu tipo sanguíneo. Embaixo dele vem a tarjeta, se você tiver a função no motoclube ou no motogrupo, que a gente também vai explicar rapidinho daqui a pouco. E é isso, né? Com certeza. E só citando uma coisa que o Silvio falou sobre a estrada. Por exemplo, uma curiosidade. O colete colocado no cicibar de uma moto ou no guidão significa que aquele motociclista está com problema, está com alguma pane na moto. E um outro motociclista, um outro aculetado, vai saber disso. Já um motociclista, muitas vezes não sabe, ou alguém que venha no carro não vai saber. Mas já teve situações de um cara vir no carro, ser motoclubista, viu e encostou o carro, porque ele estava de colete. E que pode acontecer também, um motociclista que hoje seja independente, já tenha participado de motoclube, também pode saber dessa regra, né? Com certeza. Mas solta o vídeo do pastor, por gentileza. Já a gente volta a falar. Esse vídeo do pastor é sensacional. Aprendam uma coisa.
Existe um código de ética no motociclismo, conhecido por todos os motoclubes do mundo. E esse código não está escrito em lugar nenhum, ele não está publicado em lugar nenhum. Mas todo motociclista de motoclube conhece. E ele é pautado em algumas coisas. Primeira coisa, respeito. Eu sei que eu tenho essa liberdade com o meu querido pastor Marcão. Fiquei feliz de saber hoje que ele foi consagrado pastor. Muito obrigado, meu irmão. Eu agradeço muito ao Senhor por mais um. Eu tenho essa liberdade com ele, com o pastor Riba, com o pastor Fábio Farage, com o Serjão, enfim, com toda a família. Estradeiros da Fé, para dizer a você: respeite todo e qualquer motoclube que aparecer na sua frente, qualquer colete, qualquer escudo que aparecer na sua frente, seja que nome for, seja de que localidade for, seja aliança com quem tiver, respeite. Isso é um código de ética do motociclismo. Pode ser até capetas do asfalto. E eu gosto de citar esse porque esse não existe, então ninguém vem cair de malha em cima de mim. Mas se existisse, você vai abraçar o cara que está com um colete chamado capetas do asfalto. E você vai dizer para ele: eu estou aqui para te servir, meu irmão, para te abençoar. Você é um comigo. No motociclismo você é um comigo. É a igualdade da caveira. Muitas pessoas falam, né, esse negócio aí não é de Deus porque tem umas caveiras. Meu irmão, caveira significa igualdade. Significa que por baixo dessa pele morena que você tem, e por baixo dessa pele branca que eu tenho, por baixo daquela pele negra que o Marcão tem, a nossa caveira é igual, somos todos iguais. Isso é o que significa no motociclismo a caveira. Então, respeito. Segundo, igualdade. Terceiro, honra. Aprendam a honrar os nossos irmãos, porque vocês aprenderão algo importante ao longo do tempo, por onde vocês rodarem. Quando vocês forem enxergados, vistos na estrada com o colete dos Estradeiros da Fé, todo e qualquer motoclube vai receber você de braços abertos. O cara nunca te viu na vida, ele vai levar você para dentro da casa dele e vai te dar janta, vai te dar almoço, vai te dar cama para dormir, não vai te cobrar nada. Porque verdadeiramente existe uma irmandade muito forte no motociclismo. E eu, como pastor, querido, eu posso até dizer para você que, infelizmente, nem na igreja a gente vê uma irmandade como essa que a gente vê no motociclismo. Se o meu carro quebrar na estrada e eu bater na porta de uma igreja e eu disser: eu sou o pastor Breder de Brasília, meu carro quebrou, por favor, alguém pode me socorrer, me ajudar? Sabe o que a maioria vai dizer? Como já aconteceu. Ah, a igreja está fechada, o pastor não está aí, não tem ninguém, ninguém está preocupado com você. Mas se eu tiver de colete e eu parar na estrada, primeiro o cara de moto que passar, ele vai parar e vai: opa, ô irmão, está vindo aonde? Está indo para onde? Estou vindo de Brasília, estou indo para a China. O que aconteceu aí? Pô, cara, tive um problema na moto. Opa, peraí que nós vamos resolver. Você está muito longe de casa, mas você está perto da minha casa. O cara nunca te viu na vida. Isso é irmandade de verdade. Então vocês vão, além de honrar o Senhor Jesus Cristo com esses coletes, vocês vão honrar o motociclismo. E vocês vão honrar esse escudo, Estradeiros da Fé, esse nome Estradeiros da Fé, que o Ministério da Fé está tendo a alegria de colocar sobre vocês. Viram aí a história do pastor, né? Para você ver como a irmandade motociclista é forte. Quer dizer, então ele como pastor, na sua igreja, ele está dizendo... Mas assim, é só a orientação aqui do nosso diretor técnico. Pronto, melhorou? Tá, então vamos lá. Para você ver, ele como pastor está dizendo que no meio motoclubista a irmandade é tão forte que nem a igreja tem uma irmandade como essa. E olha que você vê que geralmente o pessoal evangélico de religião são muito unidos e tudo, mas para você ver um próprio pastor dizendo que eles agora vão saber o que é que significa irmandade. E ele inclusive cita um exemplo, que ele como pastor não teve apoio, como motoclubista ele teve. Olha aí, viu? Pra você ver como é. A importância da irmandade no motociclismo, né, no motoclubismo, também a importância, né, do colete, não é? Com certeza. O colete aí que faz essa união também.
Vamos agora à agenda dos eventos motociclistas 2024. Todas as quintas-feiras acontece na Praia de Iracema a Quinta do Motociclista. Então você, amigo motociclista, motoclubista, você não pode perder uma quinta-feira imperdível lá na Praia de Iracema, um lugar belíssimo aqui em Fortaleza, para você se divertir, conversar, bater aquele papo com os amigos. 10º aniversário Legião de Anjos, de 13 a 16 de junho em Cajazeiras, na Paraíba. Sexta do Motociclista, dia 14 de junho, sabe aonde? Lugar belíssimo, show de bola lá em Meruoca, Ceará. Certo, Serra da Meruoca é belíssimo, amigo. Você que não é daqui do Ceará, é imperdível esse lugar, hein? No dia que você vier por aqui, visite a Meruoca. Então, dia 14 de junho agora, Sexta do Motociclista. No dia 22 de junho, 3 eventos, hein? Segundo Arraiá Flor de Mandacaru, aqui em Fortaleza, promovido pelas nossas amigas do Motoclube Flor de Mandacaru. Um abraço aí pra Ruiva. Segundo aniversário Pé na Estrada, nosso amigo Alex, dia 22 de junho, também aqui em Fortaleza, imperdível, muito legal, tá certo? Um abração aí pro Alex, pro Jimmy, toda a turma boa do Pé na Estrada. E o quinto bate fica Pelicano do Asfalto, dia 22 de junho, em Chapadinha, no Maranhão. Então tá aí eventos imperdíveis para você, amigo motociclista, motoclubista, participar, não perder nenhum, que a agenda motociclista de 2024 tá grande, hein? Tem muita coisa boa que vem por aí. E falando no colete, vamos falar sobre os PET. O significado do PET. O PET geralmente é a identificação do seu clube, tá? Até conto essa história em muitos cantos que eu vou, que eu tava num evento e chegou um rapaz com um colete que tinha tanto PET que até hoje eu não sei qual é o clube dele. Porque o colete era repleto de PET. De PETs de outros clubes. De PET de outro clube. Quer dizer, eu já não acho certo o PET do clube ser dado para alguém. Porque o PET é a identificação do teu clube. Como é que você vai dar um PET para outra pessoa? O que é o PET? O PET é um bordado que normalmente tem a representação do brasão, o desenho do brasão do seu clube. E ele normalmente é bordado e você coloca aqui do lado esquerdo, né, do colete. Ou então ele pode ser impresso na camisa do clube ou do grupo. Mas tem situações assim, Gaviões da Estrada, né, nós do Anônimos, temos pets, amigo anônimos. Aí é um outro caso. Também tem amigos... Não, isso que eu vou dizer, que também pode fazer isso, né? Amigos dos Gaviões da Estrada. São os dois que eu conheço, né, Cláudia? Tem mais algum? Não conheço. Que eu pelo menos... Mas você já está identificando, amigo do clube. Né? Não é o pet do clube oficial. Exatamente. E aí ele tem todo um desenho que guarda a identidade, né, com o clube ou o grupo que te presenteou, que te prestigia, mas ele não é o pet do grupo, do clube, nem do clube. Exatamente. Quer dizer, então essa é a diferença em relação ao pet e o bottom. O bottom é aquele instrumentozinho alguns vêm com alfinete, outros vêm com a presilha para ser colocado. Então, com broche, o broche é o novo. Então, na realidade, esse sim é dado como troca, por exemplo, um clube passa para o outro, ou então ele entrega, mesmo que o outro não tenha, futuramente recebe. Enfim, inclusive isso não é vendido, é dado. Numa demonstração de amizade. De amizade. Quando você conhece ou reencontra alguém. No Motofest, num encontro, numa reunião, enfim, no aniversário. E você diz, puxa vida, como eu tô feliz. E aí há essa permuta, né? Muitas vezes você recebe e você ganha. Isso. Tanto o bottom como o adesivo. O adesivo, entendeu? Do grupo. Ou do Mas clube. O pet não. O pet é a identificação do clube. Afora, duas situações. Uma dessa, amigo do clube. E a outra é quando, por exemplo, o Anônimos tem o Rota Ceará. Então ali tem o pet de identificação que aquela pessoa fez o Rota Ceará. Mas eu vou fazer uma pergunta para a Cláudia. Não é nem possível não, para a Cláudia. Cláudia, você dá o pet do Rota Ceará para quem não fez a Rota Ceará? Jamais. O pet do Rota Ceará, já que a gente tá falando nele, que é o nosso projeto de mototurismo, e esse ano faz 10 anos. Agora em maio, hein? Agora em maio. Ele é conferido, ele é entregue numa solenidade quando o piloto e o copiloto, eles fazem o percurso, eles terminam o percurso e aí recebem na solenidade o certificado. O PET é a comprovação, né? Você conquista o PET. Pronto. É a mesma coisa que eu tô dizendo. E o adesivo para pôr na moto. Aí tu imagina eu sendo de um clube, conquistei o PET do meu clube, e eu vejo o meu presidente dar o PET para uma pessoa que não é do clube. Não tem cabimento isso. É verdade. Sem condições. É sem noção. Então, essa é a diferença. O PET é identificação do clube. E o bottom e o adesivo, não. Aí é uma coisa que você está divulgando o seu clube,
Nunca vendido, isso é dado. Nunca certo? vendi. Já que falou em Rota Ceará, né, o estado do Ceará está, como é que a gente diz, Cláudio? Aparecendo, se destacando, né, pelas rotas. Né? Primeira rota é a Rota Ceará, que já tem 10 anos. Tem a Rota dos Gaviões da Estrada, tem a Rota do Maciço, 8 do Maciço, tem a Rota do Lagarto, do Dry 15, tem a Rota dos Gaditas, que é a 085 até Chaval, nós fizemos agora semana retrasada, muito legal também. Tem também a Rota C060. 060 também, muito show. E a Rota da Serpente, também ali na Serra de Itapajé, qual é aquela serra lá, Cláudia? Se não me engano, é a 345. Se não me engano, liga de Itapajé, a Serra da Itapipó. Serpente, que foi revitalizada agora pelos Blinders. Quem teve a ideia dessa rota foi o Luiz Sucupira, né, há muitos anos atrás, e nós fizemos essa rota com ele. Depois o Anônimos também fizemos várias vezes com o Pérez, né? Fizemos também. Aí ano passado nós fizemos um passeio para lá em comemoração aos 10 anos do Anônimos, né? E essa rota estava parada e se revitalizou. Hoje os Blinders, né, nosso amigo Valdoni, aquele abraço, Valdoni, toma conta, junto com os Corujas do Dimas, da Rota da Serpente, que tem o apoio do Anônimos e da União Motociclista do Ceará. Né? Então, são rotas aí interessantes para o motociclista fazer, várias opções. Agora, o que eu digo, tem um comentário sobre isso, é que não devemos banalizar, não devemos criar rotas, faz uma rota daqui para colar, vamos agora criar uma rota não sei para onde. Eu acho que... Daqui a pouco só tem rota. Não, e rotas que não significam nada, né? Que não significam nada. Então, eu acho que essas rotas aí, se eu não tiver falado em alguma outra aí, que me desculpem, né? Quem está acompanhando o podcast, que criou alguma rota, pode até mandar para a gente aí. Mas... né, acho que essas aí estão boas, né? Não, a gente nunca pode dizer isso. Estou dizendo minha opinião. Sim. A não ser que apareça uma rota muito legal mesmo. Possa ser que sim. Que realmente vale a pena. Vamos incentivar o pessoal a criar uma. Possa ser que sim. Não, tem incentivo mesmo. E que o Ceará pelo fique contrário, conhecido. eu até digo sempre, a Rota Ceará, como todo mundo diz, né? A Rota Ceará incentivou a criação de outras rotas. Sim, né? o Ceará... E continua incentivando. Só acho que não devemos banalizar. Fazer rotinhas que não... tem interesse, né? Não vai interessar muito. E aí que o Ceará fica conhecido como o estado das rotas, e essas rotas propiciam que você conheça mais o nosso estado, né? Exatamente para que cada vez mais você vá a lugares que, puxa vida, mesmo aqui no Ceará, eu nem sabia, eu nem conhecia. Verdade. Agora, quando você falou da Rota da Serpente, criada pelo nosso querido amigo, irmão motociclista Luiz Sucupira, olha aqui que livro... Eu ia falar isso. Não é? Já que citou o Sucupa, Olha Baixinho, aí. um grande Vai abraço, lá. Baixinho. Vai lá, Benevides. Vamos lá, pessoal. Motos, guia para o motociclista principiante. Excelente livro do Sucupa, tá? Baixinho é um jornalista de mão cheia. Você que está iniciando, excelente livro. Vou passar aqui o contato dele. É 859-9939. Deixa eu botar o óculos. 9939-8956. Repetindo, 859-9939-8956. Luiz Sucupira, certo? Um excelente livro, você pode adquirir com ele e vale a pena. E Silvinho, só dizendo outra coisa, você também falou sobre a União Motociclista, certo? Só dar um breve release do que tem gente assistindo e não sabe o que é. A União Motociclista, certo? A UMC, União Motociclista do Ceará, ela foi idealizada por mim em 2014, tá? E foi criada para unir cada vez mais o motociclismo no estado do Ceará. Certo? Já tiveram ideias de, vamos transformar ela em federação. A ideia não é transformar em federação. A ideia é exatamente porque cada presidente ali é dono da União. A União ela não tem dono, ela tem participantes. Nós temos um moderador, que eu brinco muito dizendo que é o empregado da União, porque hoje é o Neto, já foi o Silvio durante 3 anos. Porque quem está na luta é quem vai fazer as reuniões, quem comanda as reuniões, quem faz as atas, faz a frequência. Então esse é o moderador.
é o que está trabalhando para a União. E vai atrás de fazer acontecer as demandas que precisamos e que discutimos em cada reunião mensal. Parcerias, certo? Exatamente. Aí nós temos o conselho, certo? Hoje Claudinha faz parte do conselho. Robson, Reginaldo e Queiroz, presidente dos Gaditas. Reginaldo dos Bodes e o Queiroz dos Gaditas. Tá? Então existe o conselho, certo? Que está ali para poder ajudar a moderação, e existe o conselho de honra, que no caso sou eu, que como fundador eu permaneço desde a sua fundação em 2014 como conselheiro de honra, certo? Para poder a gente conseguir manter ela na mesma linha que foi criada e que vem dando certo até hoje. Então, inclusive, motoclubes que tiverem interesse, manda pra gente, que a gente passa o contato do Neto, tá? Para vocês entrarem em contato, participarem de uma reunião, verem como é. Repito, lá não tem, lá todo clube e grupo é respeitado, independente de ter X ou 10X integrantes. Pra gente não tem isso. Ou X ou 10X anos. Ou X ou 10X anos. Certo? Também. Vou já contar a historinha disso aí. E as reuniões acontecem, que a Carol tá informando ali, tá pedindo pra gente lembrar, acontecem todas as primeiras terças-feiras do mês. Impreterível, todas as primeiras terças do cada mês. E vale lembrar que a União Motociclista do Ceará é um fórum de discussões, onde as demandas são levadas, e aí a partir do interesse da maioria, toma-se um caminho A, um caminho B ou um caminho C. Todos são iguais, no melhor estilo e mais profundo sentimento de irmandade e democracia. E a Claudinha falou sobre esse negócio aí do tanto faz ter X ou 10X anos. Gostou aí? Existe uma história recente, que na época o moderador era o Cristiano, do RDA. E teve um clube que solicitou uma reunião com o conselho. E nessa reunião, esse clube era um clube, de certa forma, grande, um clube antigo. E quando chegou na reunião, foi se tocado isso, porque que esse clube exigia que os outros fossem lá falar com ele. E ele, não, porque o clube é muito antigo, e nessa hora eu também intervindo. Eu digo, meu amigo, você é antigo lá fora. Aqui a filial de vocês é recente. Aí tava todos assim na mesa, tava, se eu não me engano, tava o Gerardo, tava o Coronel Flávio, na época era dos Milicos, o Cristiano, o Léo tava presente. E eu disse, cara, vamos lá. Aqui, vocês todos são bebês. Porque o mais antigo do motoclubismo aqui sou eu, que sou desde 99, o resto tudo veio depois. Então, na realidade, eu era para ficar sentado e vocês, o tal clube, vir tomar a benção. Para ver a besteira que é. Porque o Clara é um clube antigo, eu tenho que chegar lá e dizer, ei, padrinho, a benção. Cara, nós somos irmãos ou não somos? A gente respeita, mas temos que ser respeitados. Sim. Existe o respeito quando ele é mútuo. Exato. Não importa se o clube tem 10 anos, é recém-feito, ou se o clube tem 200 integrantes, ou tem 20. O respeito tem que ser igual para qualquer um. Não existe diferença de respeito. Senão eu estou botando a diferença na irmandade. E se a gente prega que caveira é igualdade, então não existe isso. Não existe maior ou menor respeito, existe respeito. Exatamente. Quer dizer, é uma situação interessante, quero você ver exatamente o que você citou aí, a história do não importa. A União respeita qualquer clube que vá lá presente. Certo? O Benevides, só mandar aqui um abraço ao nosso amigo Guardião, viu? Lá em Jaguaruana. Grande Guardião. Grande abraço, meu irmão. Aí é gente boníssima. Figuraça, hein? Guardião. E aí Yasmin, né? A filha dele, que é copiloto. O homem dança um piseiro danado, viu? Garupeira de primeiro. Um abraço, Guardião e Yasmin. Vamos lá. Continuando, sino. O que é o sino? Não é o da igreja, não. O que é o sino? A gente não vai continuar falando da igreja. Assim, vamos voltar aqui em relação das funções, né, dos cargos. Isso, para fechar motogrupos e motoclubes, como é que funciona a dinâmica, né? Pronto. No motoclube, certo? O motogrupo muitas vezes segue a mesma linha. No motoclube temos o diretor ou o presidente, dependendo se for uma filial ou se for um clube. Existe um erro de alguns clubes pegarem e dizer assim, cara, eu vou criar uma filial lá no Ceará e vou botar um presidente. Não existe presidente de filial. Existe diretor de filial, diretor de subsede. E não presidente de subsede. Presidente só tem um. Então, presidente, ou no caso uma filial, diretor, o vice-presidente ou vice-diretor, certo? Que vai estar dando apoio ao presidente quando ele não puder estar presente, estiver ausente. Temos o sargento de arma ou diretor de disciplina, dependendo de como o clube gosta de chamar. Existe clube que prefere chamar como sargento de arma, que é a coisa mais antiga, né, que já é da história.
mas hoje mudou muito, tem muito clube que chama diretor de disciplina. E qual a função? Esse já tá, o diretor de disciplina já diz, né? Só a gente de arma você ainda fica na dúvida, mas diretor de disciplina é a disciplina do clube. Faz cumprir o regimento e o estatuto. O estatuto e qualquer problema com o integrante do clube, que isso é uma coisa muito delicada no motoclubismo, se eu tiver um problema com os clubes, vocês não querer o presidente, se eu tiver um problema com a Cláudia, eu jamais vou falar com a Cláudia, eu vou reclamar com a Cláudia, eu vou chegar para o presidente do clube e vou dizer, olha, teu integrante fez isso. O diretor de disciplina, no caso, né? Desculpa, presidente, não, o diretor de disciplina, sargento de arma, falo para ele e ele reporta ao presidente, certo? Então, como a Claudinha falou, o respeito, exatamente para se ter o respeito, existe uma hierarquia que você vai seguir. Você se reporta ao sargento de arma, ao diretor de disciplina, ou ele resolve a situação, ou ele chega ao presidente, comunica e pede uma solução junto com o presidente. Temos o tesoureiro, ou o diretor financeiro, também já diz tudo aí, né? Sim. Clubes que têm receita, ele é quem vai cuidar dessa parte da receita. Você nunca deixa um presidente sendo responsável pela receita do clube, não existe isso. O presidente tem as funções dele, e o tesoureiro ou diretor financeiro há de cuidar das finanças. Existe o capitão de estrada, esse é o líder, ele é quem vai guiar o clube em viagens. Aí você diz assim, mas e o presidente? Passa a ser a segunda pessoa no comboio. A primeira pessoa é o capitão de estrada, por quê? Porque ele é quem é focado, ele é quem tem a experiência de estrada, geralmente é uma pessoa que já tem viagem nas costas, então ele é quem vai saber o percurso, velocidade, como vai andar esse comboio, que horas vai parar. O presidente ali é o convidado, vem em segundo lugar, mas quem comanda na estrada, até chegar perto do local, é o capitão de estrada. Além disso, ao capitão de estrada fica a responsabilidade de todos os sinais, que inclusive nós falaremos alguns aqui no comboio, e esses sinais eles são replicados pelo presidente, pelo vice-presidente, até chegar ao ferrolho. Nisso com o objetivo exatamente da maior segurança do comboio no percurso que ele irá fazer até chegar ao seu destino. Então, dúvida. E o que é o ferrolho? Já ia dizer. Já ia explicar. Explique, Silvio. O ferrolho é aquele que fica lá em último do comboio, não é? Exatamente organizando o comboio lá atrás e não deixando, fazendo com que outros carros, motos não entrem dentro do comboio. E se tiver um intercomunicador com o capitão, melhor ainda. Então, para o comboio não sofrer solução de continuidade. Exatamente. E inteirinho, né? Fechado, seguro, até o local de destino. Claudinha, eu vou contar uma história. Só um detalhe também. É uma coisa muito interessante. O ferrolho, ele precisa, ou o ideal, que ele tenha uma moto possante. Porque é preciso que ele chegue rapidamente ao capitão de estrada ou ao presidente e reporte a uma situação ou conduza a alguma situação. Então, é preciso que tenha motor, né? Eu vou contar uma historiazinha aqui que aconteceu aqui no Ceará. Um clube estava saindo do interior, retornando para Fortaleza, e veio na estrada no comboio, e veio um cara que saiu depois e quis entrar no comboio da estrada. E, logicamente, o pessoal do comboio, não vou citar o nome dos clubes, porque não adianta. No comboio, o ferrolho deu um chega pra lá nele, como quem diz, não venha, não entre, e não deixou ele entrar. Aí, quando ele encontrou comigo, veio reclamar. Disse, rapaz, o clube ali fez isso, não sei o que. Eu digo, cara, tu participou do briefing? Já a Claudinha vai dizer o que é. O briefing é importante, aí ele disse, não. Eu digo, tu tinha dito que ia vir com comboio? Não, precisa. Eu digo, precisa, meu amigo. Você é de um clube. Como é que você está entrando num outro clube, vai entrar no comboio dele, você não sabe a velocidade que eles estão andando, você não sabe qual é o procedimento que eles estão fazendo, e você quer exatamente entrar de uma hora para outra de gaiato. Então ele fez certo, você que está errado. Ele ficou por acolá, mas eu acho que ele terminou captando a mensagem. Mas diga o que é o briefing. Só outro dia a gente foi fazer um passeio, né? E tava outro grupo amigo nosso também. E foi muito legal esse passeio e tal, e eu resolvi ir de ferrolho. Eu disse, rapaz, eu vou de ferrolho hoje. Até que eu gostei de ir. Aí, rapaz, o pessoal das motos menores, né, que os motociclistas que vinham passando, das motos menores e tal, querendo entrar dentro do comboio, porque, não sei se vocês já prestaram atenção, quando você tá aqui na sua moto, o cara que vem na 125, que não é de motoclube, né? O cara que não é de motoclube, nem de motogrupo, ele vem querendo lhe passar, né?
Rapaz, eu vou passar desse cara que tem essa moto, vou mostrar que a minha moto corre mais do que a dele, né? Que vem numa moto E a gente vem menor, né? a gente vem ali numa velocidade, vou botar de 100 km. O cara bota 110 na dele, 130, para dizer que passa mesmo e passa. E eu achei interessante, foi que até que eu cumpri meu papel de ferrolho. Alguns quiseram entrar no comboio e eu fiz exatamente esse chega pra lá, sabe? Foi muito engraçado. Eu, vixe, mas eu vou derrubar o cara, hein? Não. Mas foi com responsabilidade. É extrema Dei responsabilidade. aquele chega pra lá, não deixei não, cara, porque você tá ali na organização. Pode causar um acidente. Pode causar. Você tá ali no seu comboio organizado. Entra outro motociclista que não sabe, né, como é que funciona, entra um carro, fica complicado, né? Fica muito complicado. E eu viajando numa viagem que eu fiz com o Cobra Leste, o Neil vinha, a gente vinha de Cascavel para cá, de Aracati para cá, e teve um cara numa moto que ele quis entrar, ainda deu uma forçada para entrar. Eu delicadamente olhei para ele: saia, senão eu lhe derrubo. Aí ele saiu e foi, mas ele fez uma imprudência, ele jogou, até porque a gente vinha em serrote, que já vocês também vão saber o que é. Claudinha até pediu pra gente deixar o briefing mais pra frente também, quando a gente for falar de comboio, e o serrote também. E ele simplesmente, a gente tava na formação de serrote, ele entrou no meio, ia passando entre uma moto e outra. Quer dizer, uma irresponsabilidade Total. Imensa. Daí a responsabilidade do capitão de estrada, do ferrolho e também anjos. dos anjos. Não é não, Benevides? Exatamente, mas a gente vai já citar à frente, vamos terminar só aqui a quantidade da hierarquia, e tem alguns clubes, tem a diretoria social, certo? Que é o pessoal que vai fazer as ações solidárias, que faz uma parte mais social em relação ao clube, certo? Então, fechando aí, a gente fecha a hierarquia do clube em relação a cargos, né, a funções. E só um detalhe, por exemplo, como tudo evolui na vida, hoje você pode ter o diretor de mídia, né, diretor de marketing, dependendo da necessidade, da demanda do seu grupo ou do seu clube. É algo assim que quem vai definir é exatamente a estrutura, né, a instituição, melhor dizendo. Isso. Aí vamos falar agora do sino, né, que a gente tinha passado. Vamos Sim. lá. Sino. Qual o significado do sino? Vou falar em relação a motoclubismo. No motoclubismo, o sino nasceu nos Estados Unidos, foi através até da Harley Davidson, em relação a dizer o seguinte: vai pegar a estrada? Vá com os bons anjos, certo? Esteja guarnecido. Exatamente. O sino, também chamado de guardião, ele é um sinozinho pequeno. O Maiano está colocando as fotos aí. Inclusive as fotos de onde geralmente se coloca na própria moto. Tá? Na época que eu tive a Fat Bob, eu usei muito ele na parte de baixo. Então, ele significa que você está saindo ali protegido, tá? Mas tem um detalhe. Não é você comprar o sino. Exatamente. O detalhe é esse. Você tem que ganhar. Ganhar o sino. Certo? Ele não adianta comprado. Segundo a lenda, você comprar não vai lhe dar boa sorte, não vai lhe dar proteção, guardição. Segundo a tradição, né? A tradição. Ele vai apenas, você vai comprar e só. É o ornamento. Isso. Certo? Agora, na coisa, o sino mesmo vem da parte mexicana, não é isso, diretor? A parte mexicana. É, porque remonta exatamente a que o sino, ele afasta os maus fluidos, os maus espíritos, ele limpa o caminho. As assombrações. Exatamente, exatamente. Bem, no motoclubismo, certo? O sino significa isso. Mas como o senhor falou, eu repito, presenteado, não comprado. Você nunca me deu um sino, Silvio. Olha aí. Não, você tem que Agora dar um você sino. vai ter que comprar. Você tem que dar um sino, Claudinho. Começa ao vivo. Cobrou mesmo, não, cobrou na hora. O Maiano só gosta, né? Ele instigou ali, cobrança ao vivo. Ó. Olha, ainda bem que a cobrança foi só essa, né? É verdade. Só o sino. Não é verdade. Devo dizer e registrar, né, que o meu piloto, ele se garante. Silvio Augusto se garante como piloto. Olha, já tá merecendo o sino. Vamos lá, comboio, certo? Como se proceder no comboio com relação ao que a gente estava falando. Primeiro vamos começar pelo briefing, né, Claudinha? Bora. Diga o que é o briefing. Vamos sim. O que é o briefing? O briefing nada mais é que uma reunião. Uma breve reunião normalmente acontece quando o grupo chega antes de sair para um bate-volta ou para um bate-fica. Nesse briefing, normalmente conduzido pelo presidente ou pelo capitão de estrada, é auxiliado pelo presidente, forma-se um grupo,
ali de todas as pessoas que vão participar do passeio ou da viagem, e aí lá é definido, né, e estipulado a velocidade com a qual o comboio irá, a quantidade de paradas que o comboio fará, quanto tempo durará essas paradas para abastecimento, para alimentação e outras informações importantes para que o comboio saia coeso, né, não sofra solução de continuidade, ou seja, não se parta, né, falando assim. Se tiver motociclistas que não sejam do clube, né, a determinação onde eles vão ficar dentro do comboio. É muito importante, por quê? Porque sempre é bem legal, principalmente se tratando de bate e volta, que um passeio, fica lá um tempo e volta, que novos amigos apareçam para passear para participar desses eventos. Então, como é que normalmente se faz? O capitão de estrada, né, o presidente do clube ou do grupo, segue aquela regrinha, aquela normativazinha que a gente falou, e aí, o que acontece? Aquela foto do passeio que tem o comboio e do serrote. Bota primeiro o comboio, por gentileza. Vai. Pronto. E aí o que acontece? Os visitantes, eles irão atrás do último integrante e antes do ferrolho. Por quê? Porque eles vão percebendo, na medida que o comboio vai na estrada, como proceder. Eles vão vendo como é que se faz e eles vão naquele mesmo siga seu mestre. Eles vão repetindo. Sempre naquela posição de serrote. Ou seja, ficou um aqui, o outro fica logo atrás. Tá na imagem também. Tá na imagem, né, dá para acompanhar. Por quê? Porque sempre haverá uma área de escape para o piloto, caso ele precise. E caso mude a posição do capitão, vai mudando também automaticamente sempre de todo fazendo o comboio. O Z ou o serrote. Isso, e é um lindo balé na estrada. Né? Além de seguro, é muito lindo de você ver um comboio na estrada quando ele funciona. Para você que não entendeu o que a Carolina falou em relação a sair, a se livrar, você imagina você vir de uma hora para outra um buraco na frente. Você não vai passar pelo buraco, ou você vai puxar para a direita ou para a esquerda. Se você tiver numa via que a esquerda é mão contrária, você vai puxar para a direita. Por isso o serrote. Exato. Certo? Então, por isso que tem que estar livre a sua lateral. Pronto. E aí, exatamente essa é a posição de amigos, né? De convidados no comboio. Eles vão sempre lá atrás, e aí é fechado pelo ferrolho, exatamente para eles irem observando e fazendo aquela história, né? De siga seu mestre para que tudo aconteça tranquilo. Eles vão aprendendo e é algo assim muito intuitivo, né? É muito rápido, você tá focado no comboio, dá tudo certo. No briefing também são ditos quais são os sinais, sempre lembrados quais são os sinais que o comboio usa para que ele chegue em segurança, né? E são sinais muito importantes. Há alguns que são bem, como é que a gente pode dizer? Eles são clássicos. Eles são clássicos e são 8 que são clássicos que daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente. E outros, então, que o clube ou o grupo cria, né, desenvolve grupo, né? Conforme a sua necessidade. Bom, esse é isso que é composto o briefing. E ao final, né, o que acontece muitas vezes que a gente vê? É feita uma oração, né? Uma oração para que dê tudo certo, para que seja tranquilo. E aí vai de cada grupo, de cada clube, de cada... Enfim. Independente da sua religião. Oração sempre é boa. Sempre muito bem-vindo. Olha, eu aprendi uma coisa. Deixa eu dizer só uma coisinha. Lá na secretaria eu tenho um parceiro, um colega meu de trabalho, que ele se diz ateu. Sabe? O Lucas Silva, Carolina. Ele se diz ateu. Mas engraçado, um dia desse ele olhou e disse, ai meu Deus do céu, eu digo, que isso, mano? Tu tá dizendo que tu é ateu e tá chamando meu Deus do céu. Realmente. Então não existe, eu ainda não conheci um ateu para não dizer assim na hora do aperreio, me salve meu Deus. Agora, se a pessoa não quiser participar da oração, também é super tranquilo. Ninguém obriga ninguém obriga ninguém a fazer nada. É tudo do seu coração. Logo que a gente começou a andar de moto. Faz muito tempo. Quer dizer, diga aí. E aí um dos primeiros que eu conheci foi o Zelson. Né? Grande Zelson. Zelson Aguiar, grande abraço. Zelson. Aniversário dele agora recente, hein? Foi, a semana passada foi aniversário dele. E eu atribuo ao Zelson como um dos melhores motociclistas daqui e como um dos melhores capitães de estrada que eu já vi na minha vida. Verdade. E eu aprendi... Foi dos Guerreiros do Sol. E eu aprendi com ele como se portar na estrada, né? Então, assim, me lembro que nós fizemos uma viagem uma vez para Mossoró à noite.
E Pela necessidade. eu acho que foi a primeira viagem que eu fiz à noite, não me lembro se foi a primeira, eu sei que nós fizemos pela necessidade do horário, né? Que só dávamos para sair à noite. E nós fomos porque era o Zelson que ia guiando o comboio, né? Que ia como capitão de estrada. Não eram muitas motos, mas tinha o risco da noite. E outros passeios que nós fizemos, então, assim, todas as vezes que eu tô como capitão de estrada, eu não gosto de ser capitão de estrada, mas às vezes que é preciso estar, eu sempre me lembro do Zelson, sempre. Porque aprendi com ele, como se portar como um capitão de estrada, né? É verdade. Né? Eu vou já criar Muito uma bem polêmica. lembrado. Eu vou já criar uma polêmica aqui, mas antes vamos só dizer, Muito capitão bem de estrada, já que ele citou isso, nós temos o ferrolho que fica lá atrás e tem os anjos ou volantes ou batedores, que aí vai depender do tamanho do comboio, certo? Vão ser 2, 3, 4. Aí o capitão de estrada é quem vai definir quantos serão esses anjos. E como eu disse, dependendo do comboio, vamos criar uma polêmica. Eu queria que a PRF me explicasse o porquê que se andar um comboio com 10, 20 motos é multado. Eu queria entender o porquê. Porque a moto é um veículo. Eles multam carro quando na estrada tem 10, 15 carros no engarrafamento? Verdade. Então, porque moto atrapalha. Moto atrapalha, comboio de moto atrapalha, dá até vergonha dizer um negócio desse. Te juro. Eu queria, até hoje eu não consegui entender. Teve uma época que ninguém podia pegar a estrada. Se tivesse mais de 5 motos, a PRF parava para multar. Aí, te juro, aí a pergunta é, tá faltando dinheiro no Brasil? O que é? Porque não existe. Se multar então 10 carros, vão multar o prefeito? Verdade. Voltando aqui ao outro capitão de estrada também, muito bom, Miguel, que foi do Anônimos, hoje está no Abutres, também um excelente capitão de estrada. Verdade. Quem é outro, Cláudia? Tem tantos aí que são bons, mas o professor é o Zelso, viu? O professor, quem andou de moto com o Zelso como capitão de estrada, ele foi. Escrevendo, acho que o Escrevendo é o capitão de estrada do. Acho que ele não é mais não, já foi. Não, já foi, né? Também muito Mário bom. Infante também já foi capitão de estrada. Mário, Robson dos Gaviões, se eu não me engano também já foi ou é o capitão de estrada. Tem vários. Tem vários, todos muito bons. Injusto, Pra não ser vamos injusto. generalizar porque... Eu tô falando aqui dos que eu, né, de pessoas que eu conheço e que eu sei que são excelentes pilotos. Ei, mas vamos depois chamar o Ismael, já que o Ismael é da PRF, ainda tô engasgado com isso. Vamos chamar o Ismael pra gente tentar entender essa história que eu te juro que até hoje eu não entendi. Grande Ismael. Grande Ismael, excelente motoclubista, excelente motociclista. Então, vamos ver, Israel, se você consegue traduzir isso. E excelente professor também. Ele ministra uns cursos que espetaculares. Quem faz os cursos do Ismael é garantia, né, de ter tudo para pilotar, né, tanto na estrada quanto off-road de forma excelente, com excelência. É isso aí. Vamos lá. Claudinha, antes de a gente entrar nas dicas, vamos falar sobre abastecimento. Vamos. Como é que a moto deve parar? Só um detalhe, bem rapidinho. Diga lá. No final de tudo, do briefing, que você faz a oração e tal, e entrega, né, o passeio, e que seja tudo maravilha, normalmente se tira uma foto. E é muito bacana, porque é o registro. Algumas pessoas dizem assim, foto de novo? Foto de novo? Mas não é, porque cada foto de um encontro é única. Tem uma vibração única, é um momento único, é sempre muito bacana registrar. E para tirar depois não dá, porque tem gente que volta, tem gente que pelo caminho já fica lá. Então exatamente. Tem que ser antes, tem que ser na saída. Exatamente. Se quiser registrar, é um excelente momento. E como ele falou agora sobre o abastecimento, né? Muito simples, né? O abastecimento, você para as motos, tem gente que chega já bota a moto como se fosse um carro, né? Tem muita gente que faz isso, inclusive de clubes, que eu já vi alguns. Como é que funciona? Como é o abastecimento Mas ideal? o abastecimento de moto é você botar a moto na transversal, uma ao lado da outra na transversal, para que todas cabem ali, lógico, um espaço. 45 graus. Com 45 graus. Um espaço pro frentista, né? E também para que não fique também muito em cima da outra moto. E aí cabe ali umas 4 motos, né? Em frente à bomba. Em cada bomba, de 4 a 5 motos, dependendo da estaciona de um lado, né? estaciona do outro lado de um lado e do outro da bomba de gasolina. Agiliza. Né? Agiliza bastante e ganha-se tempo. E eu fico em cima da moto para abastecer? Não, está errado. Pelo contrário, sai na hora. Né? É norma da ANP. Exatamente. Né? Existem algumas pessoas ainda que acham que é bobagem.
E não e reclamam do próprio frentista. E reclamam e batem o pé, e é um momento, o abastecimento é um momento extremamente perigoso. E quem tá tão acostumado a fazer isso, até quando você tá sozinho, você para a moto dessa forma para abastecer. Pois é, então qual é a forma de você abastecer da forma, né, mais segura e mais rápida? Se você estiver com mais de 2 motos, já vale. Parou, tá aqui a bomba, você para a 45 graus da bomba, deixando o espaço para que o frentista venha com a mangueira, encha um tanque, aí você vai já com o cartão agiliza, o outro. Então, é algo que é simples, que é tranquilo, porque, continuo dizendo, abastecimento de moto é um momento hiper perigoso. É preciso atenção, toda a atenção ainda é muito pouca. Até porque você não pode estar tirando a atenção do frentista. Já aconteceu demais de gasolina vazar da mangueira, de moto incendiar por conta disso. Ah, é bobagem? Não, não é bobagem, é real. Lembre-se que você está chegando de algum canto, o motor está quente. Quentíssimo. Basta a gasolina cair em cima. Exatamente. E o motociclista e a garupeira, claro, todos hoje têm um aparelho celular. E o aparelho celular tem uma radiação, né? Tem uma energia. Eu já vi uma pessoa fazer o cúmulo do absurdo de... Estava abastecendo à noite, e aí o frentista estava sem conseguir ver direito. Sabe o que ele fez? Acendeu. Ele pegou a lanterna do celular e botou bem próximo aqui. Aí o frentista, pelo amor de Deus, doutor, desliga esse celular. Ou seja, é algo que você faz por desconhecimento. Né? Por quê? Porque é extremamente perigoso o ato, o abastecimento em si. Então, o que você precisa fazer, e precisa mesmo, pela sua segurança e pela segurança de todos? Desça da moto, claro, desliga o motor e saia de perto, porque você está com o aparelho celular. E há informações de até como a gente vem... no calor da estrada, como você falou, até... eletricidade. Exatamente. A jaqueta tem zippers, tem uma série de coisas metálicas, então até isso é um risco. Então, fique certo de que você, fazendo assim, você vai fazer um abastecimento seguro da sua vida e de quem está próximo também. Nós estamos falando aqui, falamos de comboio, né? Só voltando aqui um pouquinho do comboio e do colete, que eu me lembrei aqui da história que me veio à cabeça agora. Um amigo nosso motociclista contou pra gente, ele é independente e tal, começou a andar de moto há pouco tempo, e ele contou pra gente o seguinte: eu vinha com um clube grande, uns amigos dele, um clube grande, todos de colete, menos ele. Aí passava pela polícia rodoviária. Por isso que eu digo, da importância do colete, viu, Benevides? E que muita gente acha que deve achar, o Silvio tá falando besteira, não sei o quê. Não. Todos passaram, menos ele. Ele foi... Aí o guarda parou ele. Todos passaram e ele, porque ele não estava de colete, né? Porque ele não é de clube nenhum. Tava de jaqueta normal e o único que foi parado foi ele. Ele disse isso pra gente, não foi, Claudinha? Foi. E eu disse, olha, a importância do colete. E ele realmente reconheceu, disse, olha, eu me senti mal. Eu parecia assim, eu era um ser do outro planeta, de outro planeta, porque todo mundo passou, todos coletados. E aí o agente, o senhor aí. Então, até nessas horas o colete é importante, né? Mas vamos lá. Com certeza. Bem, do abastecimento a gente já falou aí, né, Claudinha? Então vamos lá para a dica de respeito motoclubista. Certo? Primeiro, nunca mova a moto de um motociclista, de um motoclubista, sem autorização ou sem o dono fazer, certo? Qualquer dono, existem motoclubistas que têm mais ciúme da moto do que da própria mulher. Então, meu amigo, cuidado, nunca mexa na moto, nunca suba para tirar foto, se não for autorizado, certo? Sempre ter respeito, como a Claudinha disse, com todos os motoclubes e motogrupos, não importa o tamanho dele ou o tempo de estrada. Importa que você o reconhece como irmão e caveira, se nós somos iguais, então o respeito tem que ser igual a todos, tá? Claudinha, vamos falar agora sobre os sinais, Claudinha? Vamos sim. Os sinais que são divulgados no comboio, no briefing no comboio, e claro, independentemente de comboio, se você tiver com mais de um, pilotando com mais de um em qualquer circunstância, é sempre muito interessante e importante, porque você cuida da sua segurança e de quem está atrás também. Vamos lá. Identificando o primeiro deles, certo? Quando eu aponto a ponta do meu pé, colocando para fora do estribo, é
pedaleira que tem embaixo na moto, ou pro lado direito ou pro lado esquerdo, o que é que significa, Silvio? Buraco. Botando que tem um buraco, algum obstáculo na estrada. Isso, ou até um animal, um cachorro. Uma E coisa é assim. preciso desviar, né? Se bem que animal, cachorro, viu? Isso depende também. Muitos mostram assim, ó. Né? Principalmente animais mas a gente faz o sinal de um 4, né? Mostrando que tem um cachorro ali, uma vaca, um boi, alguma coisa assim. Mas os bodes, né? O do pé eu ainda acho que é a melhor coisa que você diminui a tirada de mão do guidão, né? Geralmente as pessoas usam realmente para os buracos, né? Algum obstáculo que tenha na pista, sim. Claudinha, você, mão esquerda acima do capacete, realizando círculo no ar. Bom, esse é o sinal normalmente quando da saída do grupo, né? Ou mais de 2. Significa que ao fazer esse sinal, eu estou dizendo motores ligados, atenção, motores ligados, para todos sair, o comboio sair junto. O que acontece muito? Isso é interessante dizer. O briefing, cada um vai para sua moto, aí as pessoas ficam meio dispersas. Existe um tempo normal, mas aí um vai colocar aí nos óculos, outro vai colocar a luva, um já está sentado com a moto já ligada. Então, é preciso ter atenção, porque o que acontece? Muitas vezes, parte do comboio sai, aí um que está no meio do comboio não sai por algum motivo. E quebra o comboio. E já aconteceu que ele está aqui e a moto não pega. Ou ele está aqui e a moto morre. Então, o comboio já foi, boa parte, aí fica quebrado. Qual é a importância desse sinal? É que o capitão de estrada faça esse sinal e todos fiquem atentos. Claro que você tem direito de colocar seu fone de ouvido, sua música, enfim, precisa botar calçar seu par de luva, ajeitar seu capacete para você pilotar show. Beleza? Tá todo mundo assim, todo mundo ligado no capitão de estrada, sai todo mundo e é tranquilidade. E um detalhe que você falou, vamos lá. Quando você vai para um comboio, a primeira coisa que você faz, geralmente é marcado em posto. Geralmente os pontos de saída são postos. Então, se você chegou, a primeira coisa que você faz, que tem muita gente que termina deixando por último, os famosos retardatários, chegou, é abastecer sua moto. Isso. Você vai pegar a estrada, então abastece a moto. O cara deixa para abastecer na hora que o comboio tá saindo. Aí na hora que depois que termina o briefing, que vai todo mundo sair, ele, eu vou abastecer. Sabe? Então... Na verdade, o ideal é que você saísse de casa já com a sua moto abastecida. Ou seja, um dia antes, o ideal mesmo é que você chegue em respeito a você e ao grupo, você já chega com seus pneus calibrados, com a sua moto já abastecida, você participe do briefing com toda a atenção que você merece e que o outro também merece, para ser só felicidade. E outra coisa que acontece também em comboio é que o capitão faz lá, né, o movimento para a saída. Aí tem gente que não entende e ela sai na frente do capitão. Aí lá na frente é que ela entra no comboio. Você falou num aspecto muito importante. Isso acontece sempre. Você falou num aspecto... Mesmo que o capitão diga, vamos sair todos juntos, espere eu sair. Quando a gente vê, a pessoa tá lá na frente. E aí você diz, poxa vida, eu não posso ultrapassar o capitão de estrada? Não, você não pode. É dado ao capitão de estrada... A não ser uma emergência de gasolina, alguma coisa desse tipo, que você vai... aponta pro tanque, vai falar disso aí, né? Mas você não ultrapassa o capitão, você fica ao lado e mostra que é um dos sinais que a gente vai mostrar, que você precisa de gasolina para o mais próximo. Mas quando é um briefing bem feito, isso não acontece. O que acontece? O capitão de estrada, ele tem uma responsabilidade gigante. Ele foi escolhido ou nomeado para levar aquele comboio em segurança. Se o capitão de estrada para por algum motivo... É claro, ele tem um motivo. E esse motivo, muitas vezes, é um obstáculo à frente, um perigo à frente, ou uma necessidade de alguma coisa do percurso, da estrada. Era para entrar em algum lugar, o GPS disse que era para outro. Então, é correção de percurso. E aí... Ninguém, por uma questão de segurança. Não é porque o capitão da estrada Naquele momento ele é. Naquele momento ele é. Ele é o maior responsável pela segurança do comboio. Então... O próprio presidente não ultrapassa. Vai atrás dele. Ninguém. O que acontece? Que a gente vê muitas vezes. O comboio, as pessoas vão dispersas.
o capitão de estrada para, aí o pessoal vai passando em frente. E muitas vezes quando é para voltar, para retornar, porque houve algum problema, enfim, como é difícil corrigir. Como é difícil corrigir. Então, a gente aprende que o capitão de estrada ele tem a autoridade máxima do comboio, é nesse sentido. Por quê? Porque a obrigação da segurança do comboio é dele. É dele, é simplesmente por isso. Então, a gente nunca ultrapassa o capitão de estrada. E o briefing, quando você termina o briefing, você já tem que saber que após o briefing vai sair. Exato. Então você já tem que estar pronto, terminou o briefing, é subir na sua moto, colocar capacete, óculos, como você disse. Ou então já participar do briefing, já pelo menos com metade. Já paramentado. É muita regra? Não, é a história de calçar a luva. Exatamente. É segurança. É tudo tranquilo. Né? E isso, para não achar que é no motoclubismo, né, Benevides? Isso vale para qualquer passeio de moto com qualquer motociclista, independente, motocasal, o que for. O que for é a regra para todo mundo. Claudinha, se eu quiser fazer fila de como é que eu faço? Como é que eu identifico? Como é que o capitão de estrada informa? E para que é ser fila única? Fila indiana, né? Muito fila interessante. Fila indiana. E por que é que o comboio, em que circunstância o comboio sai da posição zigue-zague ou serrote para formar uma fila só, uma fila indiana, como a gente chama? É porque há uma necessidade do comboio ocupar o menor espaço possível na estrada de forma segura para que o carro que está lá atrás possa passar e o comboio permanecer completo, inteiro, coeso. E o carro que está lá atrás, ele passa e vai-se embora. O carro, o ônibus, o caminhão. Ou seja, a gente permite que o fluxo da estrada continue. A gente, então, fica numa situação de fila indiana. Para isso, o gesto é você apontar como número 1 acima do capacete, sempre acima do capacete para que todos vejam. Ou então, com a mão em palma perpendicular. Você está pedindo, está dizendo que lá atrás é preciso o fluxo da estrada continuar de forma tranquila e o comboio está, de uma certa forma, criando um obstáculo. Né, criando uma retenção de veículo. O que é que você faz, então? Todos fazem esse sinal, ficam à margem, né, da direita, todo mundo em fila indiana. O capitão de estrada sempre prestando atenção no retrovisor, o carro que está passando. O capitão de estrada, então, faz um sinal para que o carro... Lateral, para que o carro passe, né? Ultrapasse, né? Muito obrigado, ultrapasse. Depois, feito isso, qual é o sinal de reversão? Como é que volta para 2? Você faz um paz e amor, um 2 acima do capacete para voltar àquela posição inicial do serrote e todos continuarem. Claudinha, essa fila indiana também para alguns clubes também é usada quando passa pela polícia rodoviária. Sim, né? Também. Para não ocupar muito espaço ali, que tem os cones e tal. Fala isso, entendeu aí, Polícia Rodoviária Federal ou Polícia Rodoviária Estadual, como é que se faz? Não se atrapalha trânsito com comboio de moto, não. Exatamente. Caso exatamente disso aí. E quando você vai passar pelo posto da Polícia Rodoviária, que sempre, geralmente, né, tem os cones, né, para você reduzir a velocidade, passar devagarzinho. Então, a maioria dos clubes, eu acho que devem ser feitos, nós aprendemos assim, de passar em fila indiana, né, porque diminui o espaço e você passa ali com tranquilidade e tal. Exatamente. E o que acontece, sabe, que a gente já viu várias vezes, é que os carros que vão passando... Quando o comboio faz fila indiana, os carros vão filmando, fotografando as pessoas acham legal. As crianças dão tchau. Deixa eu contar uma. As crianças dão tchauzinho. Deixa eu contar uma que eu me lembrei agora aqui com o querido amigo Expedito Lima. Expedito é uma figura do motoclubismo. Ele hoje está nos Predadores, mas é uma figura ímpar. Tem várias histórias do Expedito. E uma vez o Expedito vinha vindo de uma Harley, tem uma Harley 70, tinha uma Harley 74, e ele parou para abastecer. E era de noite, já de madrugada, 2 horas da manhã. E o cara do posto, o frentista ali, o Expedito é corajoso, que só aí. Aí o cabo do posto olhou pra ele e disse assim, olha, o senhor tenha cuidado, o senhor não viajar nessa motona numa hora dessa não, porque por aqui tem muito roubo. E ele saiu com aquilo na cabeça. Depois de um certo tempo de estrada, ele vê uma luz atrás dele. Eita. Aí ele começou a acelerar. O cara começou a puxar pro lado esquerdo e começou a acelerar. Aí ele brecou pra poder o cara passar. Quando ele brecou, o cara brecou também. Ai, Jesus.
Aí ele começou a ficar com medo, acelerou, o cara acelerava, ele parava, diminuía, o cara diminuía. Ele disse que já estava apavorado. Teve uma hora lá que o vidro começou a baixar, que ele olhou pro lado e disse, pronto, agora o cara vai dar o tiro. O cara que tava do lado bateu a foto. Ele queria bater a foto, por isso que tava saindo e voltando. E ele pensando que era assalto. Engraçado, mas à noite, pelo amor de Deus, né? Pronto, ele viu a oportunidade, né? Não queria perder a oportunidade, né? Motoclubismo a gente vê de tudo em viagem. Pois é. E aí, o que acontece? A gente mostra pro motorista que a gente é amigo na estrada. Ei, quando eu tinha uma Shadow 750, eu era doido pra ter uma Midnight, né? E tinha um amigo nosso, a Midnight tinha poucas ainda aqui. E aí, eu me lembro como é o daquele motociclista que até é psiquiatra, eu acho, Helder. Helder. É. Não, ele é psicólogo, né? Psicólogo, não sei, dessa área aí. E aqui lá encontrava eles, por exemplo, no reserva, né? Quando tinha o encontro bimestral. Encontrava ele em alguns cantos, né? Nunca mais ouvi, não sei nem se ele anda de moto. E ele tinha Midnight. E aqui, lá, quando eu vim aqui na Ostra Soares, 040, acho que era caminho dele também, eu via. Meu amigo, eu tacava o carro atrás pra ver a moto de perto. Queria ver a Midnight. Pô, essa moto, ainda vou ter uma moto dessa, né? Eu ficava pensando e tive, né? Achava linda a moto e ele no estilozão lá andando. Cansei de ver ele por aí, mas toda a vida que eu vi, eu botava. É porque ele não notava, mas eu botava o carro atrás pra ver. Se tivesse vontade, tinha se assustado. Eu nunca contei isso pra ele, mas qualquer dia eu conto. Ele agora tá sabendo. Tá sabendo. Ele agora tá sabendo. Claudinha, vamos lá. Esse sinal aqui significa o quê, Claudinha? Significa que vem uma lombada à frente, um obstáculo. Aliás, um obstáculo que pode ser uma lombada, mas pode também ser uma depressão, sabe? Vamos só dizer o que é o sinal, porque quem tiver no Spotify não tá sabendo, não vamos tá vendo. Lá. Vamos lá. Mão fechada ou com a mão aberta para baixo, balançando, certo? O braço, no braço esquerdo no caso, de um lado para o outro, como pêndulo. O antebraço, como pêndulo, certo? O esquerdo, né? Por quê? Porque não vai tirar a mão do acelerador, do freio, né? Ali. Exatamente. E exatamente, existe um obstáculo à frente. A maioria das vezes é lombada. Mas também pode ser declive. Um declive, pode ser. Você sabe quando você passa na estrada ou na rua e tem aquelas valas de escoamento de água fluvial? Tem muito nas cidades do interior, né? É o declivezinho, que você dá aquele impactozinho. Exatamente. E Claudinha, se eu apontar para frente, para a direita ou para a esquerda, com o dedo apontando para cima, significa o quê? Significa que é radar móvel. É radar? Não, é lombada eletrônica. Não é radar móvel, não. Radar já está um pouquinho mais ultrapassado. Exatamente. É lombada eletrônica e normalmente ele é em 45 graus. Você levanta a mão e aponta. E hoje também usamos os pisca-alertas, né? Agora, interessante é que esses sinais eles devem ser feitos pelo piloto. E também podem ser feitos pelo copiloto, que muitos chamam de garupeira. Garupeiro. Por quê? Porque às vezes o piloto não se sente muito confortável em fazer, seguro para soltar, né? Ou uma das mãos do guidão, ou então quando você vai apontar um obstáculo, né? Que você tem que esticar a perna. Vale para você, copiloto, garupeiro, garupeira, também ajudar nesse momento. Sobre que é muito importante. Apontar um buraco com a perna, né, muitos ficam inseguros. Né, alguns ficam inseguros. O que também pode ser feito é apontar com o dedo, né? Não, aí nós temos que até botar o seguinte, até porque em Fortaleza, o cara tem que ficar o tempo todo com as pernas pro lado de fora, né? Exatamente. Porque é só que tem buraco, né? E às vezes você passa, tem buraco dos dois lados, aí tem que abrir as duas pernas. Agora, uma coisa importantíssima, como a gente já viu em comboio, um piloto chegar e dizer, poxa vida, mas você não avisou? Sim, mas a gente está falando, avisar realmente obstáculos que são visíveis. Você não vai estar apontando um manchão, você não vai estar apontando, né, uma emenda. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto que o piloto está com concentração total. E a gente tem um amigo, já faz muitos anos que a gente não vê, mas o pai dele até já faleceu e ele andava na garupa do pai dele, sabe? E a gente ia muito para os passeios, não existia nem anônimos, não existia nada disso, não era, Claudinha, na época? Os passeios na época eram para Guaramiranga, indo por Redenção, ou Pindoretama, quando ainda não tinha nem a duplicação da CE040. A gente ia para esses passeios aí, CE040, que não era nem duplicada. CE040 não. Era que não era duplicada ainda.
Guaramiranga, meu amigo, não podia ver um manchão que ele apontava. Aí eu ficava olhando pra ver se tinha buraco, era um manchão. Era muito engraçado. Aí ele ficava assim, pra lá e pra cá. Ele era muito engraçado. Silvinho, me diga uma coisa, se eu apontar pro tanque e fizer o enforcamento aqui no pescoço, significa o quê? Faltando gasolina. Então, vamos parar para abastecer. Exatamente. É isso? Aí é que está. Esse sinal é muito importante, mas é o que a gente repete. Se você chegar, o ideal é que você chegue para passear, para sair com o seu grupo, enfim, para participar de um passeio de comboio, pelo menos saindo 2 motos, que você esteja com os seus pneus já calibrados e a sua moto abastecida. Sinal de Existem as surpresas. respeito. Ou uma viagem longa, né? Existem as surpresas até que já aconteceu com a gente. De moto diferente. Como tudo, Foi na como toda Midnight. regra a tem gente exceção. viajando para Carolina, lá no sul do Maranhão, cidade belíssima, que a gente teve a oportunidade de conhecer. Chapada das Mesas, local muito bonito, muito legal. E pegamos uma estrada, um estirão, do lado assim, um mar de plantação de soja, a coisa mais linda do mundo. E eu sempre andava assim, na época o capitão era o Marcelo, né, nosso falecido Marcelo, gente boa, né, a gente tem muita saudade dele, esposo da Germana, né? E estávamos em 7 motos essa viagem. Grande Sim. beijo, Germana. Estávamos em 7 motos. Beijo cristal. E muito vento nessa estrada, né? E aí eu tinha abastecido, só que não sei o que aconteceu, que não deu a quilometragem que eu achava que era para dar. Porque a Midnight, infelizmente, não tem o marcador de combustível, né? E deu reserva, já, viu, Carol? E deu reserva antes do previsto. E eu diminuí a velocidade, né? Deixei todo mundo passar e tal. A sorte é que lá na frente tinha um posto. E o posto você dobrava, tinha uma descidazinha, uma ruazinha de calçamento, entrava no posto, era uma rua, seguia e o posto. Uma descida. E todo mundo foi lá pro posto e aí nós chegamos no posto. Meu amigo, quando chegou no posto, a atração às motos, né? A Goldwing do Marcelo linda, com som ligado, a Harley não sei de quem, a BMW não sei de quem e tal. E a gente na Midnight. E vinha um caminhoneiro. Um cara no caminhão, deu o sinal achando linda a moto e tal, olhando pra gente, né? E quando nós entramos no posto, faltou gasolina, Benevides. E nós tombamos, não foi, Cláudia? Foi. E nós tombamos, e aí a Cláudia até machucou o pé, eu machuquei o pulso, mas aí foi tudo certo. Mas assim, não deixe faltar gasolina na sua moto, porque pode acontecer vários imprevistos, né? Até de você tombar realmente, como foi o caso que aconteceu comigo. Até porque você vindo nela e ela estiver entrando em marcha, quando faltar, ela pode dar uma brecada. Exatamente. Certo? Mas antes, vamos colocar aí a imagem do cumprimento, já que você falou em estrada. A gente estando na estrada, passando por um outro motociclista, um motoclubista, o sinal que a gente faz cumprimentando, certo? Para quem está no Spotify, é o sinal de paz e amor, né? Que é chamado 2 para o lado, apontando um pouco para baixo. Certo? Meio 45 graus, né? Isso é um cumprimento entre um motociclista, um motoclubista e outro. E, infelizmente ainda tem motociclistas que não conhecem esse sinal, né? Que não respondem mais. Não respondem. Ou que conhece e não quer responder. Mas aquilo que eu já disse, meu amigo, nós temos 3 situações. Nós temos o motociclista, nós temos o motoclubista, nós temos o motoqueiro e nós temos o dono de moto, que é o pior de todos. Vamos lá, o motociclista é um motociclista independente, que roda por aí, sozinho, sem clube, beleza. O motoclubista é o mesmo motociclista tendo a responsabilidade, o comprometimento com o clube, com os irmãos, certo? O motoqueiro é o irresponsável, seja ele qual for. Já houve situações de eu estar lá na homenagem que você fez lá com o deputado, para os Caveiras, lá na Assembleia, e na hora que eu estava no palanque falando, chegou um clube acelerando, cortando giro dentro da Assembleia, porque a Assembleia abriu para a gente entrar, você conseguiu lá, e de repente o cara entra desse jeito. Quer dizer, pra mim isso é um motoqueiro doidinho ainda. Porque além de motoqueiro ainda é doidinho. Verdade. Fazer um negócio desse dentro da Assembleia. Tá? E o dono de moto é aquele que comprou a moto, tem como brinquedo, a novidade. Chegou a BMW, compra a BMW. Chegou a Harley Davidson, compra a Harley Davidson. Chegou a Índia, compra a Índia. É o cara que usa a moto como brinquedo. Pra mim ainda é o pior de todos. É isso, enfim. Falando nisso, tá, rapidamente, só pra gente finalizar, já que a gente falou dos clubes... aqui no Ceará, em 1999, e só existiam 3 clubes em Fortaleza, que era o Fox Motogrupo,
do Maurício Biapina. Inclusive, o professor Maurício Biapina, ele foi o primeiro cara a usar colete aqui no estado do Ceará. Rapidamente tem uma historinha que eu vou te falar. Eu cheguei na concessionária, você tá nomes não. Cheguei na concessionária e o gerente olhou e disse: ô, pai, nós vamos fazer aqui no sábado uma homenagem e vamos dar aqui um prêmio para algumas situações e inclusive para o primeiro cara que usou colete aqui no estado do Ceará. Aí eu digo: oi, ele disse: é o fulano. Aí eu digo: olha, amigo, você pode até dar o prêmio para esse cara, não tem nada a ver com isso, com quem você tá. Estamos implicando aqui comigo. Não tem nada a ver para quem você vai dar prêmio ou não. Mas não foi o fulano, não. Se eu tiver presente, eu vou dizer que é mentira e que não foi ele. Porque o primeiro a usar colete foi Maurício Biapina, que na época do Fox Motogroup, ele chegava lá no Esquadrão do Asfalto, em 1999, que era o segundo clube que existia. E o pessoal ficava frascando com ele, todo mundo de jaqueta, ele chegava de colete, o pessoal: ei, cara, não teve dinheiro pra botar manga não, foi? Ficava todo mundo fazendo hora com a cara dele. Como também foi o primeiro cara a usar aqui o famoso bagageiro, que o pessoal ficava dizendo: ei, mas tu trouxe a geladeira, foi? Fazendo piada com o Maurício. E hoje em dia, a maior parte das motos, principalmente estilo de trail, tem bagageiro atrás. E todo mundo usa colete. A gente tem que conversar com ele aqui, porque é curioso saber por que ele... Lógico, acho que os americanos já usavam colete. Já. Pois é, e ele viu trazendo... Né, o Maurício viajava direto. Pois é. A gente teve a oportunidade... E os bagageiros chamados baús hoje, não é? Saber por que ele também começou a usar logo naquela época, não é? Não, olha, e a gente já teve a oportunidade de entrevistar o professor Maurício. É uma pessoa ímpar. Maravilhosa. E com certeza ele estará aqui conosco no podcast. Já está oficialmente convidado. Vamos agendar e vai ser, nossa senhora, enriquecimento no louco. E aí um detalhe, nessa época tinha o Fox, o Esquadrão do Asfalto, na época o presidente era o Clark Leitão, e o Gênesis, que era o Marcos Bezerra, também o presidente. Eram os únicos 3 clubes que existiam. 99. Em 2005, quando eu fiz o evento Fortaleza Motorcycle, na época fui convidado pelo Maurício e o Alex Soares, filho dele, para fazer, o nome ia ser Enamoto, Encontro Nacional de Moto. E era com 2 meses depois. E me chamaram para fazer, e que estava sendo feito pelo Esquadrão e o Fox. Isso em 2005. Eu digo: Maurício, eu aceito fazer, mas com condição. Primeiro, aliás, 3 condições. Primeiro, vamos mudar o nome, deixa eu arranjar um nome, porque esse nome tá horrível, Enamoto. Aí foi quando eu criei o nome Fortaleza Motorcycle. Segundo, não vai mais ser do Fox e do Esquadrão, vai ser de todos os clubes. Na época eram 11. Mas o pessoal já sabe que a gente falou, ninguém vai aceitar, eu digo: eu converso com cada um. E terceiro, não vai ser daqui a 2 meses, vai ser no ano que vem. A gente ter tempo para programar e fazer a coisa direito. Ele aceitou, o Alex aceitou, o Everardo, na época era o Everardo, já o presidente, 2005, aceitou. Eu fui a cada clube conversar com os presidentes, convidá-los para fazerem parte do evento, e em 2005 aconteceu o evento excelente, eles me convidaram em 2004, né? Em 2005 aconteceu o evento excelente chamado Fortaleza Motorcycle, com a participação dos 11 clubes. Tá? 11. Hoje, nós temos 67 clubes em Fortaleza, e nós precisamos de um evento. Pensei que tivesse era mais. Na grande Fortaleza, todo dia aparece falando novo, adjacência. Né? Mas nós precisamos de um evento. Já está na hora. E precisa que esses clubes se unam. E a União Motociclista está aí, né, para fazer esse evento. Tá, mas a União ela não faz sozinha. Ah, com certeza. É aquilo que eu disse aqui, a União, ela não é nada. Ela é os clubes que estão presentes nela. Então os clubes têm que se movimentar. Por exemplo, que os clubes da União têm que se movimentar para fazer esse evento. Exatamente. Já estamos precisando dele. Claudinha, considerações finais. Considerações finais, agradecer, né, essa oportunidade, agradecer a Deus a oportunidade desse nosso bate-papo, esperando que a gente possa ter esclarecido muito sobre o universo do motociclismo, do motoclubismo. Tiver mais alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente, com toda alegria, com todo carinho, vai atrás e traz a resposta para você na primeira oportunidade. E, no mais, agradecer. Valeu. Silvio. É isso aí. Agradecer a você pela audiência e pelo carinho, não é? Por estar nos acompanhando. E você pode nos assistir pelo YouTube, né? Acesse aí o canal do YouTube, Moto Destaque Pod, né? POD, Demudo. Aí você se inscreve, ativa o sininho,
curte, comenta e compartilha. E o Instagram também, Moto Destaque, você vai lá, compartilha, curte a gente e assiste, porque com certeza você vai ser um motociclista bem melhor a partir do Moto Destaque. Calma forte. Agradecer a vocês, agradecer mais uma vez a Pizzaria Della Mama, certo? Agradecer o nosso irmão Sucupira, um livro excelente, certo? E o evento, o podcast, como a gente sempre diz aqui, é feito para você e por você. Agradecer ao Mai Anderson, nosso diretor técnico aí na estrutura. Nossa diretora de marketing, Carol Gomes e Mai Anderson Oliveira. Agradecer a você. E lembrando sempre, se você não se levantar para escrever a sua história, você vai se sentar para ouvir a história dos outros. Verdade, valeu. Pura. Tchau. Estamos com vocês na próxima. Até lá.